Olá, turmas do primeiro ano, bem-vindos para mais uma aula do componente curricular de filosofia. Estudantes, estamos na unidade 2, aula 15. Eu, professora Lidiana da Cruz, junto com o professor Hélio, fazemos parte aí da equipe de filosofia. O professor já fez um excelente trabalho com vocês, lá na unidade 1, aprofundou vários temas importantes aí da filosofia. E agora nós vamos dar continuidade, trazendo alguns filósofos, principalmente os mais destacados, mais importantes, que as suas ideias aí estão eternizando, podemos dizer assim, que até hoje consultamos as ideias desses filósofos. Então, é muito importante que vocês também conheçam, façam aí reflexões e compreendam o sentido dessas ideias, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula. Professor presencial, obrigado aí pelo seu trabalho, seu auxílio com os nossos alunos. Qualquer dúvida, nos procure lá no grupo. Tudo bem? Aula 15, turmas do primeiro ano. Vamos abordar o tema sobre a filosofia grega clássica. Ainda estamos tratando de temas do período clássico. E nesta aula vamos falar sobre os sofistas, versus Sócrates. Sócrates, aí um filósofo muito importante. Nós vamos falar um pouquinho, então, dos sofistas, e a arte da retórica, os principais pensadores sofistas e as questões de virtude e também um pouco sobre Sócrates e a dialética. Deixa eu buscar aqui a minha caneta para eu marcar para vocês os textos que é mais fácil, para vocês acompanharem minha fala. Então, vamos falar sobre os sofistas. Então, tem a ver o quê? Sobre retórica. Professora, mas o que é retórica? É muito importante, estudantes, sempre buscar o sentido das palavras, viu? As palavras, o significado das palavras tem tudo a ver com a compreensão do contexto mais amplo, certo? Retórica tem a ver com a arte do falar, a arte da comunicação. Então, vai ser muito importante entender, que é a retórica para esta aula. Então, também podemos dizer que é a arte da eloquência, que é o quê? Argumentar, a arte da palavra, do convencimento pela comunicação, pela fala. E já iniciamos, então, falando aqui sobre os sofistas e a arte da retórica. Então, quem eram os sofistas? Aqui nós temos uma figura representando aqui, olhem aqui para mim. Nós temos aqui dois personagens aqui, duas pessoas representando o quê? Uma comunicação. Eles estão falando, então, numa fala, numa comunicação, geralmente um ali tem mais, podemos dizer assim, técnicas da argumentação, é aquele que convence melhor ali a sua fala, as suas ideias. Então, retórica tem a ver com isso. Quando você está num momento de fala, de comunicação, você consegue convencer as pessoas sobre aquelas ideias que está sendo repassada. Vamos ler aqui essas caixinhas de texto. Ó. O bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Aí a caixinha azul, o balãozinho azul, o personagem diz assim, ó, vamos dizer que esse personagem aqui é Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Do outro lado tem Gorgias. Ele faz ali uma fala simples, O bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa. Aí quando Protágoras, que é um filósofo sofista, diz: o homem é a medida de todas as coisas. É um argumento muito interessante. Então veja que esse filósofo ele domina a arte da comunicação. Então já vamos falar quem eram os sofistas. O sofista tem aqui o significado da palavra que deriva, do grego sofos, que é o quê? Sábio. São pessoas especialistas na retórica, que na Grécia Antiga se dedicavam ao ensino e o sentido das palavras. E retórica é a palavra, em grego, aqui a palavra em grego, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara. Olhem aqui para mim. E você? Domina aí a arte de falar bem ou tem timidez de falar?
todos nós temos, dá sempre um friozinho na barriga na hora de falar, não é verdade? Por mais que seja assim, um melhor orador, mas ele vai sentir um medo. Então é natural, jovens, ficarmos ali com vergonha ou com medo de falar, porque a gente fica com medo de falar uma besteira, né? Ou de falar errado, porque no dia a dia, né, a gente fala as coisas assim, correndo de qualquer forma, não se preocupa ali na pronúncia correta. E aí, na hora de falar em público, precisa ter cuidado, não é verdade? Nós, professores aqui, ficamos atenados, assim, de antena, né, em pé, tendo maior cuidado para não falar uma palavra errada, uma palavra, um verbo mal conjugado, né, conjugado de forma errada. Mas, enfim, a gente precisa também aprender a falar, né, a se comunicar. Existem técnicas para isso. Você não aprende assim, sem se exercitar, sem buscar conhecer as técnicas, né? Então, os sofistas eram esses filósofos, né, lá nesse período antigo, e eles existem até hoje, viu? Tem pessoas que podemos destacar como sofistas. Ou seja, eles tinham a função, podemos dizer assim, apesar de serem pensadores, pessoas inteligentes, sábios, né? Eles, então, eram solicitados por jovens ricos, né? Jovens da aristocracia, para aprender a falar, se comunicar, para governar, né? Então, a arte da palavra também nos coloca numa condição melhor, né? Vamos lá, então? Vamos para o slide? Vamos continuar aqui. Com o desenvolvimento da democracia, né, o crescimento da polis em Atenas e a prática das discussões públicas levaram o surgimento desses sofistas, né, desses filósofos, que eram o quê? Como professores, viajantes, porque eles andavam, né, de cidade em cidade. Eles vendiam o quê? Conhecimento, né, ensinamentos, faziam ensinamentos filosófico, como a arte de argumentar. Eles eram muito criticados. Por quê? Porque eles vendiam. Os filósofos, esses que nós muitas vezes destacamos, trazemos nas aulas, muitos deles não vendiam seus conhecimentos, eles não, eram pobres, né? Tinham dificuldades financeiras porque não vendiam conhecimento, eles ficavam ali se dedicando a pensar, a criar ideias, buscar respostas, mas eles não faziam como o sofista. Então, os sofistas eram o quê? Grandes mestres ou sábios. Com o tempo, começaram a associar os sofistas ao engano, aquele que engana as pessoas até obter um crédito da sua capacidade para confundir o outro através dos seus argumentos, ou seja, da retórica. Aqui nós temos dois principais pensadores sofistas, Protágoras e Gorgias. Vamos falar um pouquinho desses sofistas, como, por exemplo, Protágoras. Nascimento 408 a.C., era de Abdera, falecimento foi em 415 a.C., escola tradição, né? A escola de sofista, a escola na qual eles se identificavam, né? Se dedicavam. Principais interesses: linguagem, semântica e relativismo. A frase, o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase aqui, ela eternizou, né? Importante compreender o que diz essa frase, viu? O homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer que nós somos responsáveis pela nossa vida, seja ela para ter sucesso ou não, somos nós o responsável, né? Somos nós que vamos a buscar aquilo que nós temos interesse, aquilo que desejamos, que sonhamos. Por isso, nós somos a medida das coisas que queremos. Eleva, então, a aptidão do ser humano em criar seus valores, né? O significado dessa frase. Suas regras, suas verdades, em acordo com suas vivências e necessidades, deixando de lado as influências divinas. Ou seja, o indivíduo não mais, né? Vai ficar ali esperando o destino fazer as coisas para ele, ou Deus, né? Por isso, influências divinas. Ele vai atrás, buscar os seus interesses. Vamos falar um pouco mais de Protágoras. Ele é considerado, então, pai dos sofistas.
ele percorria cidades ensinando, cobrando também, né? Ele fazia esse trabalho em troca de dinheiro, principalmente de jovens de família rica, a quem ele dava lições de retórica, preparava esses jovens também para a carreira política. Essa frase, que você já conhece, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. É uma afirmação central da filosofia desse sofista, né? Ela significa que o conhecimento e a verdade são relativos à experiência individual. Aquilo que eu falei para vocês. Quando eu tenho interesse sobre algo, eu tenho que buscar, eu tenho que me esforçar e me dedicar para alcançar aquele sonho, aqueles objetivos. Para ele, não existe uma verdade absoluta universal, né? Então, há muitas verdades. Para Protágoras, a verdade sobre algo depende de quem a está a perceber e do contexto em que ela ocorre. Isso é muito importante, né? Essa reflexão. Estudante, olhem aqui para mim. Muito importante essa reflexão. Ou seja, não há uma verdade universal, né? Você já aprende sobre isso em outras áreas de conhecimento, história, em sociologia, em arte, né? Vocês que acompanham aí as aulas, né, já estão no primeiro ano, já assistiram aí vários componentes, sabemos que cada período as verdades elas vão se transformando, elas vão mudando, né? Então, não existe uma verdade universal. Aquilo que era verdade para uma cultura há 1.500 anos atrás, já não é a mesma verdade, já não é válida para algumas realidades, certo? Então, a verdade ela pode, sim, se transformar conforme o período, a localidade, a cultura, a religião, a raça, né? Tem tudo a ver com as experiências de vida das pessoas, certo? Então, uma verdade pode ser vista de uma forma por um grupo e de outra forma, bem diferente para uma outra pessoa, né? Então, as verdades elas são relativas, porque elas não são universais, não são iguais, né? Tem coisas que a gente sabe que pode sim ser igual, permanecer até agora, mas sabemos que a maioria não, é relativa, certo? Voltando aqui para os slides, vamos continuar. Deixa eu ver onde eu já estou, no slide 9. Então, ainda falando de Protágoras, ele defendia que em toda questão há dois lados, né? Ou seja, o discurso, dois lados de discursos opostos, um lado fraco ou um forte. Daí, sua tarefa de tornar o aluno capaz de fazer mais forte o raciocínio mais fraco. Então, a tese desse filósofo, né, considerado sofista por quê? Porque vendiam as suas ideias, né? Eles treinavam as pessoas como hoje nós temos sofistas, que não, é claro, não são chamados de sofista, mas são pessoas que fazem trabalhos como professores, né? Professores políticos, pessoas que fazem mentoria, né? Que ensinam, orientam as pessoas em um determinado tema. Então, era como os sofistas aí desse período. O homem, para Protágoras, ele situa o homem em uma problemática no centro do pensamento filosófico, dizendo que o critério para seguir a verdade se dá através da experiência pessoal, colhendo a solução mais coerente e útil. É claro, né? Pelas nossas experiências pessoal, né? Experiências pessoal, a gente pode ter ali visão do que é verdade, do que é certo, do que é errado. Ele também tratava da importância da educação, pois por meio do estudo a pessoa avalia e melhora seus conceitos sobre a verdade, melhorando, consequentemente, a sociedade. Então, olha que importante, né? Num período tão distante, esse filósofo já tinha essa ideia que, suponhamos que eles não utilizavam esse termo educação, mas instrução,
formação, estudo, conhecimento, né? Busca pela verdade. Eles usavam muito esse termo. A busca pela verdade é o quê? É estar constantemente buscando conhecimento. Então, hoje nós temos o quê? A educação institucional, né? A educação formal, que é para formar cidadãos conscientes e capazes, né, de escolher ali aquilo que é mais importante para a vida. Vamos falar agora de outro sofista, Gorgias, 487 a 380 a.C. Aqui um pouquinho sobre esse sofista. A localidade dele é Leontinos, a escola também sofista. Deixa eu voltar aqui. Os principais interesses dele, retórica. Espera aí, minha tela, a canetinha já não está funcionando mais. Deixa eu buscar aqui. Buscar a canetinha aqui, que fica melhor para vocês focarem. Frase: um bom orador é capaz de convencer qualquer um sobre qualquer coisa. Né? Um bom orador, é claro, toda pessoa que vai expor ali uma ideia, ele tem que ser muito bom no que ele está apresentando, né? Então, ele não precisa ser um enganador, ele precisa ter as técnicas de argumentação, as técnicas de comunicação, de exposição ao público, né? Ele sabia que não bastava apenas dizer o que pensava, né? O que se pensava ser verdadeiro e bom. Era preciso convencer o ouvinte com a demonstração de argumentos coerentes, né? Então, não exatamente verdadeiros, ou seja, precisa convencer o ouvinte, né? Aquele que está falando precisa convencer o espectador sobre o que ele está demonstrando ali, com argumentos coerentes, né? Gorgias foi, então, considerado um dos grandes oradores da Grécia. Deve ser muito interessante ouvir alguém que tem ali o dom da oratória, né? O dom da comunicação, da fala. Ele acreditava que todo o conhecimento se origina na experiência dos nossos sentidos e varia de pessoa para pessoa, de momento para momento, né? Então, ele também caminha aí com as ideias de Protágoras, né? Que o conhecimento, a verdade é relativa, ela pode variar de pessoa para pessoa. Para ele não existia uma verdade absoluta e a falsidade está em tudo. Nossa, que forte isso, né? Para ele, a falsidade está em tudo. Imagine se ele soubesse como nós estamos hoje com as redes sociais, né? Com os fake news, ele ficaria doido, né? O quanto coisas falsas que nós identificamos aí nas redes sociais. Para ele, destrói toda a possibilidade de se alcançar a verdade absoluta. A palavra cria um mundo perfeito em que a vida é bela, ou pelo menos suportável. Então, a vida ela é dramática, né, aqui nesse balãozinho, e a única consolação é a palavra através do discurso. Então, Gorgias também é um sofista que se destaca aí nesse período, né, com suas práticas em ensinar a arte da retórica. E quem são atualmente os sofistas? Ó, cheguei. Vamos ver quem eram? Quem são? Deixa eu já procurar aqui, ó, já destacar para vocês. Ó. Políticos, empresários, professores, líderes de organizações, entre outros, né? Qualquer pessoa que defende uma verdade. Porém, estudantes, olhem aqui para mim. Estamos na metade dos slides, então estamos com tempo. É importante, né, refletir um pouquinho sobre esse tópico aí. Quem são os sofistas na atualidade? Né? O texto trouxe aí vários profissionais que podem ser comparados com os sofistas. Né? Professores vendem o seu conhecimento, não é verdade? Políticos muitas vezes estão lá, mas eles estão em troca de algo, eles não estão ali porque querem fazer seu trabalho gratuito, eles vão receber por esse trabalho. Então, essas pessoas precisam ter um convencimento, né, das suas ideias, dos seus pontos de vista e suas verdades, na verdade, não é isso? Então,
É claro que os sofistas eram considerados pessoas também falsárias, né? Que eles forçavam a barra ali para convencer, mas nós temos também a ciência, né? A ciência que traz aí verdades comprovadas, né? Então nós precisamos ter cuidado aquilo que não é comprovado cientificamente, as verdades que são relativas e as verdades que são verdades comprovadas por meio da ciência. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, certo? Voltando aqui para a tela, o ato de pensar é fundamental, mas devemos então ter o quê? Consciência de que somos apenas mais uma opinião, não o único caminho ou a verdade absoluta. Absoluta. Então, queridos, nós temos que também ter a consciência de que, muitas vezes, a nossa opinião não é a melhor, né? É a que vai resolver ali o problema, né? Então, que a nossa verdade, ou que a nossa opinião não é o único caminho verdadeiro e absoluto. Tem gente que pensa que ele sabe tudo que ele diz é a verdade, né? É a mais correta, e não é assim. Agora vamos falar do nosso terceiro tópico, que é o filósofo Platão, né, que foi um dos maiores adversários dos sofistas. Por que será que ele era adversário dos sofistas? Hein? Vamos ver, então? Para ele, a virtude era algo que poderia ou não estar inerente à natureza do homem. Virtude, que é virtude? Não é a pessoa ali correta, a pessoa verdadeira. Então, ela poderia ou não ser inerente à natureza humana. Então, o homem, ele pode ser, então, esse ser também que não é verdadeiro, né? Platão via o sofista como mestre da persuasão, que priorizavam a habilidade de convencimento, em vez de buscar a verdade. Ou seja, os sofistas, eles eram filósofos que falavam, muitas vezes, sobre suas próprias percepções, sem buscar outros fundamentos, né? Então, por isso que Platão já dizia que eles deveriam o quê? Buscar a verdade, em vez só de convencer, persuadir. Eles eram considerados oportunistas, que cobravam por seus ensinamentos e não se preocupavam com a busca pela sabedoria verdadeira. Então, Platão foi um filósofo que se dedicou à busca pela verdade, né? Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho mais de Sócrates, né? Um pouquinho mais não, vamos falar de Sócrates, né? Outro filósofo. Aqui o primeiro foi Platão. Sócrates já com a sua ideia sobre a dialética. Ele viveu entre 470 a 339 a.C. Em termos gerais, dialética quer dizer o quê? O debate e a oposição de ideias. Dialética, né? Essa discussão, ou seja, tem a ver com diálogo, né? Diálogo, oposição de ideias. A dialética é uma técnica, né, podemos dizer assim, do debate, da discussão, né, das oposição ali de ideias. Para Sócrates, o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Quem sabe o que é correto, age corretamente. A pessoa mais sábia é aquele que sabe que não sabe. É outra frase genial, né? De Sócrates. Eu sei que nada sei, né? Então, a pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Vou chamar a atenção de vocês para essa indagação aí de Sócrates. Eu sei que nada sei. Isso é importante também. Quanto mais eu sei que não sei, eu vou buscar ler mais, estudar mais, né? Me dedicar aos meus estudos mais ainda. Porque conhecimento, vamos supor, vou usar um exemplo aqui, que é o conhecimento. Todas essas informações que nós temos, cientificamente, seja por meio da literatura, né, dos textos históricos, enfim, das várias ciências, nós não conseguimos compreender tudo, absorver tudo, mas quando eu me coloco na condição que eu não sei, é porque eu vou buscar mais, preciso buscar mais. Então, eu não posso dizer que eu sei de tudo.
meu conhecimento, a minha opinião, a minha verdade, ela é a verdadeira também. Não podemos nos colocar nessa condição. Então, não é uma questão de ser humilde, mas quando o indivíduo se coloca na condição que não sabe tudo, ele é consciente que precisa sempre buscar mais, estudar mais. O estudante precisa ter essa postura, certo? Terminou o ensino médio, já estudei tudo que tinha que estudar. Não, precisa estudar mais, buscar mais. Né? Sempre, na atualidade, precisamos ampliar aí nossa formação no máximo que pudermos, que ainda é pouco. Né? Então, queridos, voltando aqui para a tela, vamos seguir aqui. Vocês estão vendo essa imagem aí de Sócrates, um pouquinho de como ele era, né? O senhor aí com barbas, né, branca. Sua dialética tinha como base, então, diálogo, ou seja, perguntas e ideias. O objetivo, então, era separar fatos de ideias. Sempre utilizava como tema a essência do ser humano. Como ele disse aí, que a verdade vem de dentro, e quem sabe que fala a verdade é verdadeiro. É claro que a pessoa que é falsa, ela sabe que ela é falsa. Ela sabe que ela é falsa. Ela está contando ali uma mentira, inventando uma história sem um fundamento, ela sabe que ela é falsa. Mas quando a pessoa, na sua essência humana, sabe que está falando a verdade, né, que tem fundamento o que está falando, então essa verdade vem da sua essência. O método Sócrates, então, cria um método indutivo, que é uma abordagem de raciocínio que parte de observações específicas de casos particulares para chegar a conclusões ou teorias gerais. Então, ele criou aí uma teoria, um método indutivo, que no período moderno foi utilizado como uma técnica de pesquisa. Ele buscava sempre o autoconhecimento. Olha, a importância do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Para ele, quem busca se autoconhecer poderá auxiliar os outros. Então, quem tem experiência, conhecimento, quem tem humildade, que nem tudo sabe, mas que também busca, está sempre buscando, tem condições de auxiliar os outros, de ajudar os outros, né? Que quem nem se ajuda, como é que vai ajudar o outro se nem auto se ajuda, nem auto se conhece? Então, uma citação aí muito importante de Sócrates. Deixa eu voltar aqui de novo. Isso. Eu conheça-te a ti mesmo, né? E eu sei que nada sei. Diferente dos sofistas, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. Por alma, ele entendia a consciência e personalidade intelectual e moral. Hoje, diga-se que seja o entender e o querer do ser humano. A alma, para ele, era o que? A consciência, ou seja, a personalidade do indivíduo, né? Sua capacidade intelectual e moral. E a frase conhecer-se a si significa o quê? Reconhecer essa verdade. Ou seja, conhecer a mim é buscar saber qual é a minha consciência, né? Qual a minha identidade. Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua como a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. Muito bem. Sócrates foi um crítico feroz dos filósofos sofistas. Ele discordava da metodologia e dos objetivos dele em relação ao relativismo moral e à busca pela verdade. Ele também era contra que os sofistas se concentravam em ensinar retórica e persuasão, né, a arte da comunicação, mas ali persuadir, que podemos dizer até quase que enganar as pessoas por meio das palavras, e o sucesso através da argumentação. Sócrates defendia o quê? A busca pela verdade, pela sabedoria, né? Através, então, do questionamento e da razão. Olha, esse Sócrates foi muito feliz ao trazer aí essas ideias, pois, até hoje, né, estamos aqui falando
desse filósofo, né, com essas ideias aí, que deu origem até a método científico. Isso mesmo, estudante. Sócrates centra, então, a sua busca da verdade e da virtude. Enfatiza a importância do autoconhecimento, da reflexão crítica. Só essa frase aqui era uma aula inteira para a gente conversar, estudante. Porque ela é muito importante. Vocês precisam buscar esse autoconhecimento, né? A reflexão crítica sobre a sociedade, sobre a política, sobre o próprio conhecimento científico. Nós precisamos questionar por que esse conhecimento está sendo repassado para mim e não um outro conhecimento, né? Sócrates, então, defendia que a sabedoria começa no reconhecimento da própria ignorância, né? Quando falamos que eu sei que nada sei, é um reconhecimento que nós somos, sim, também ignorantes, e que a virtude é resultado do conhecimento. Então, ele cria o método da maêutica, que utiliza o diálogo, né? E o questionamento para ajudar as pessoas a descobrirem suas próprias verdades. Olha, não poderíamos deixar de enfatizar aí esses filósofos tão importantes como Sócrates e Platão, né? Depois vamos falar de Aristóteles também. E vocês observam aí que as ideias, né, desses pensadores fazem sentido para a nossa vida hoje, nossa vida pessoal, não só para a ciência, para a filosofia. É por isso que eu trago aqui. Qual a contribuição da filosofia de Sócrates para a atualidade? A filosofia é centrada, então, no questionamento, porque os pensamentos de Sócrates é centrada no questionamento. Questionar, ou seja, na ética e no autoconhecimento. Continua, então, relevante para a atualidade. Seu método socrático, baseado no diálogo e na busca pela verdade, através do questionamento, promove o pensamento crítico, a reflexão sobre valores e virtudes, aspectos cruciais, então, para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Pessoal, olha aqui para mim. Muitas vezes vocês podem, né, estar falando, para que serve a filosofia? Falar das ideias desses homens aí que viveram num período tão distante, né, 2.500 anos antes de nós. Será que essas ideias ainda servem para a atualidade? Vocês estão vendo que sim. São ideias que muitas vezes vocês podem dizer, o indivíduo chegar a ter essa postura da sua própria ignorância, né, não é para qualquer um, né, de dizer que eu sei que nada sei, né? Buscar o autoconhecimento, isso é muito importante para a nossa vida pessoal, para o nosso sucesso profissional, enquanto cidadão consciente, crítico, democrático. É preciso, então, ter essas posturas de autoconhecimento, de saber que precisa buscar mais, aprender mais, ler, né? Ler muito. Hoje, com as tecnologias, né, podemos dizer que os textos, né, diversos aí, gêneros, literaturas, textos jornalísticos, textos científicos, está à nossa disposição, está mais próximo, né? Antes era mais difícil, livro físico, mas agora com as tecnologias, vocês precisam utilizar, nós precisamos utilizar a nosso favor, né? Então, para o nosso conhecimento, para a nossa formação, para a nossa busca pelo nosso sucesso, pelas coisas que nós desejamos. Certo, queridos? Então, muito importante essas reflexões desses dois filósofos, né? Também entender quem foram os sofistas e as ideias dos sofistas também, elas fazem sentido, né? Também para a nossa atualidade. Nós identificamos aí que por meio da comunicação, da retórica, da arte da retórica, é possível até convencer e levar ao engano, certo? Então, precisa ter também essa consciência, né? Voltando para o texto, vamos dar continuidade, vamos ver, já estamos quase finalizando a nossa aula. Tirando dúvidas, eu trouxe aqui, mas professora, a hora dos exercícios? Não, era uma outra chamada aqui, não tem problema. Eu trouxe aqui uma questão do Enem, estudante, para vocês. Ó. Vamos exercitar aí, vamos ver aqui. Não tinha outra filosofia, uma questão do modelo do Enem.
nem eu não digo que a universidade não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei o latim, embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Muito bem, esse é o texto introdutório, Memórias Póstumas, né, de Assis. Vamos à pergunta. A descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas, contestados pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhado a... Vou direto à resposta. Ué, não veio aqui a minha... A resposta é a B. A B. Utilização persuasiva do discurso. O que o Machado de Assis está dizendo aqui? Que ele foi para a universidade e lá ele se absorveu alguns conhecimentos. Ali está destacado o que ele disse que aprendeu. Não aprendeu tudo que ele poderia aprender, algumas coisas ele aprendeu que serve, né, para servir para alguma coisa na vida para ele. Ou seja, ele não se aprofundou nos conhecimentos, na ciência. Ele utiliza, então, aquilo que os sofistas também, né, gregos da antiguidade, mostram. Ou seja, a utilização persuasiva do discurso. Certo? Então, alternativa B, os sofistas são filósofos, então, itinerantes que desenvolveram a argumentação retórica, que tinha o objetivo de persuadir, ou seja, convencer o intelector, né, aquela pessoa que ouve, em assembleias que ocorriam na Ágora, praça pública, no auge da democracia ateniense. Então, esse é o objetivo, então, dessa questão, né? Trazer aí esse texto mais atualizado. Essas são as nossas referências. Então, queridos, concluímos a nossa aula 15.1, e vamos para, né, a revisão e as atividades. Na revisão, converso mais um pouquinho com vocês. Até lá. Já volto.